Olá a todos e a todas, que alegria estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, localizada na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Campo Grande. É com muita alegria que inicio hoje essa nova tarefa e espero que vocês se sintam acolhidos e que aqui encontrem palavras de fé, amor, esperança, de incentivo à caridade, ao trabalho individual, coletivo, tão necessários para a nossa evolução. Quero aproveitar para agradecer a Deus, à espiritualidade amiga, à diretoria da SECA e aos companheiros de lá também por esta oportunidade abençoada, uma vez que estamos ainda limitados no encontro maior com todos à nossa casa e diante das questões que temos passado frente à pandemia. Então, agradeço muito e espero corresponder a essa tarefa que me foi confiada. Muito, muito obrigada. Convido vocês, neste momento, a fazer comigo a prece inicial. Serenemos os nossos corações, acalmemos a nossa respiração. Vamos aproveitar para fechar os nossos olhos, para evitar distrações do ambiente e assim nós podermos melhor nos concentrar. Amado Pai, muito obrigada por esta oportunidade, favorecida com o concurso da tecnologia, para que possamos chegar com os ensinamentos do Evangelho nesta oportunidade. Agradecemos pela encarnação, pela oportunidade que todos nós estamos tendo de evoluir, somos muito gratos. Agradecemos por esse planeta maravilhoso, o qual precisamos aprender ainda a cuidar melhor e nos relacionar com ele de melhor forma. Muita gratidão, Senhor, para te expressar. Muito obrigada, muito obrigada. Confiamos a Ti os nossos familiares, nossos amigos, os próximos, os distantes, todos aqueles que estão precisando de um conforto, de um consolo, que encontrem no Teu coração tudo o que mais buscam. Apresentamos as pessoas que estão com dificuldades, os moradores de rua, os encarcerados, os que estão travando lutas no campo da saúde, que eles possam ser acolhidos, assistidos e encontrar forças e resignação para seguir em frente. E assim, envolvidos nesta onda amorosa e de paz também, nós pedimos licença para iniciar o estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos então dar continuidade ao estudo do capítulo 27, itens 9, 10 e 11, que vão tratar da ação da prece e transmissão de pensamento. Lembrando que o capítulo 27 tem como nome pedir e receber. Não é apenas pedir, não é apenas receber. São ações que estão unidas, ligadas entre si. Então é bom que observemos e, através do tema de hoje, a ação da prece e a transmissão do pensamento, nós observemos como o pedir e receber acontece. Então,
vamos lá para o nosso tema. Item 9. Item 9. Os nossos colegas já trataram nos vídeos anteriores do início do capítulo 27, trazendo o conceito da prece, e aqui a gente vai só dar um destaque para a ideia da prece enquanto rogo, súplica, né? Rogativa, súplica. Desculpa. A rogativa, a súplica, nos coloca numa condição perante o Criador de humildade, de reconhecimento, né, da nossa fraqueza diante de algumas situações que se apresentam na nossa vida, ou mesmo nos colocam em posição de reverência, de agradecimento, de louvar a esse Deus, de reconhecer que existe este ser supremo, maior, né, que é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, como está lá na questão 1 do livro dos Espíritos. E é importante também a gente se colocar nessa posição da prece, né, em que nós elevamos o nosso pensamento ao Criador, aos bons espíritos, e mostramos reconhecer que nós não somos autossuficientes, né? Que nós precisamos do auxílio, do amparo, que nós também temos, né, que demonstrar este amor a Deus e o reconhecimento. Isso é muito importante. Lembrando ainda que a prece, ela é a comunicação pelo pensamento, né? É expressar um desejo através do pensamento. E o desejo é querer algo com muita vontade. Quando eu tenho um desejo, né? Vamos lembrar quando a gente ouve aquelas histórias das grávidas, né? Elas desejam algo, elas, né, ficam assim ansiosas por aquilo, né? Põe muitas vezes os maridos a correr atrás de alguma coisa que para elas naquele momento é fundamental. Mas nós também temos os nossos desejos. E quando a gente faz a prece, né, é uma comunicação que se estabelece. Comunica ação. A gente faz o ato, nós realizamos o ato de comunicar, de entrar em sintonia. E a comunicação, ela pressupõe que tem um outro ser. Ou este ser é Deus, o Ser Supremo, né, o nosso Criador, ou são os bons espíritos, ou enfim, alguém para o qual a gente deseja fazer esta prece, elevar este pensamento, seja ele encarnado ou desencarnado. Então é importante a gente ter claro que prece é comunicação, é se comunicar também. E é uma comunicação que não pressupõe palavras, fórmulas prontas, repetições, não. É sentir, é pensar com todo amor e carinho, né, elevando esse pensamento ao nosso Deus, aos bons espíritos, fazê-lo chegar até Ele, e não somente na forma de um pedido, mas também na forma de um agradecimento, na forma de um elogio, de um louvor, né? Isto é fazer prece, isto é orar. Orar por nós mesmos, orar por outras pessoas, por encarnados, por desencarnados. E essa nossa prece, essa nossa elevação de pensamento, ela será, né? Quando a gente remete a Deus, ela vai ser ouvida. Tem alguém encarregado desta missão pelo próprio Deus. Deus encarregou espíritos, né, para, né, ouvi-las, e eles são responsáveis pela execução da vontade de Deus. Também, quando fazemos a nossa prece, levamos o pensamento aos bons espíritos, eles que são intermediários, nossos intercessores,
eles também vão levar esta prece até o Criador. Ou seja, gente, sempre a nossa prece vai chegar ao Criador de alguma forma. E nesse sentido é bom a gente dar uma paradinha e pensar: como andam as nossas preces? Temos feito preces? Temos elevado o nosso pensamento? Temos lembrado de agradecer, de louvar? Ou só paramos para fazer uma prece quando queremos fazer um pedido, quando estamos no desespero? É importante a gente pensar nessas coisas, refletir sobre elas, lembrando que a prece pode ser feita em qualquer momento, em qualquer local, não tem um traje adequado, não tem uma fórmula adequada, enfim, prece é comunicação, em especial pelo pensamento. E eu gostaria de lembrar que nós temos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma coletânea de preces espíritas. Elas foram trazidas pela espiritualidade em vários momentos e elas integram também o Evangelho. Lembrando que a espiritualidade não pretendeu trazer aqui fórmulas padronizadas, né, para que nós usássemos. São preces que nos mostram que a gente pode estar fazendo a oração pelos próximos, pelos distantes, encarnados, desencarnados. Mostra que o Espiritismo reconhece as preces, né, de outros cultos, desde que elas sejam feitas com o coração, e põe a gente a refletir como essa prece é feita, por que eu faço, de que forma eu faço. Então, para aprofundar um pouquinho, vocês podem também dar uma olhada lá no capítulo 28, que vai contribuir para os nossos entendimentos sobre a prece. Passando, né, tendo falado um pouquinho agora em relação ao item 9, eu passo a falar agora sobre o item 10, e o item 10 já começa nos dizendo de um importante papel que o Espiritismo tem. E esse papel, ele é aquele que nos mostra, que nos faz compreender a ação da prece. Ele explica como o pensamento é transmitido. Vocês já pararam para pensar? Se a prece é uma comunicação através do pensamento, se a prece mostra que quando eu elevo o meu pensamento, eu chego, né, próximo, me sinto bem, acolhido, sereno, porque estou me remetendo ao Criador, aos bons espíritos, como essa prece chega até lá? De que forma essa prece chega? Então, o Espiritismo, ele nos traz uma explicação. Quando a gente estava na escola, nós aprendemos que o som, ele se propaga pelo ar. Agora, nós vamos descobrir, aprender, relembrar, né? Cada um de nós está numa fase aí em relação a esse conhecimento. Nós vamos ver que o pensamento, tal qual o som, ele também se propaga, mas ele se propaga através do fluido universal. E o fluido universal é o fluido que está presente em todos os mundos e é a matéria-prima de todos os corpos e de tudo que conhecemos, dos minerais, dos vegetais e do próprio homem. Este fluido universal, ele ocupa todo o espaço e a atmosfera que envolve, por exemplo, o nosso planeta, a Terra. Todos nós, seres encarnados, desencarnados, estamos envolvidos pelo fluido universal. E é através dele que o pensamento se propaga. E o fluido, né, ele impulsiona, né,
o nosso pensamento ele se propaga, né, através do fluido universal e é impulsionado de acordo com a nossa vontade. Agora tem uma diferença, né, entre a propagação do som pelo ar e a propagação do pensamento pelo fluido universal. A diferença está na forma como as vibrações produzidas pelo som e pelo pensamento se propagam. No caso do som, elas se propagam pelo ar, né? E elas atingem uma distância determinada, uma distância que é finita, uma hora termina. Já em relação às vibrações, né, que surgem do pensamento e são propagadas através do fluido universal, aí não. Elas se estendem ao infinito. Lembrando um pouco daquela animação infantil Toy Story, nós tínhamos lá o herói, né, o Buzz Lightyear, e ele dizia, era a frase dele, ao infinito e além. Então, a propagação das vibrações, né, a propagação do pensamento gerando vibrações, né, através do fluido universal, elas se propagam ao infinito e além, se estendem ao infinito, certo? E quando a gente faz o nosso pensamento, seja no momento de prece ou em qualquer momento da nossa vida, dirigindo esse pensamento, né, a um ser superior, no caso Deus, ou aos espíritos amigos, ou mesmo a um ser encarnado ou desencarnado, ele estando na Terra ou estando no espaço, vai se formar entre nós e eles, né, nessa propagação de pensamento, nessa criação de vibração, vai se formar, correntes fluídicas. E essas correntes fluídicas, elas vão variar na intensidade. A intensidade dessa corrente, ela vai depender da força do pensamento e da vontade de quem faz a prece. Então, quanto mais o meu pensamento for forte, for firme, focado, né? E a minha vontade ao fazer a prece também for forte, focada, verdadeira, sentida, sincera, mais o meu pensamento, as vibrações geradas pelo meu pensamento vão se propagar como correntes fluídicas e vão alcançar infinito, infinito. E é assim que os espíritos vão ouvir a nossa prece. E é por meio dessas correntes que os espíritos também se comunicam entre eles e nos transmitem as suas inspirações. Quantas vezes a gente sente, né, uma ideia, uma intuição, uma inspiração para fazer alguma coisa, para ler alguma coisa, para tomar uma medida diferente? Então, bênção, né? Precisamos analisar bem, né, quando vem essa inspiração, se é caminho do amor, do bem, se está em consonância com aquilo que Jesus nos ensinou. Aí, ó, maravilha. Mas se a gente tiver nessa boa sintonia de pensamento, com certeza virão as do bem. E a gente vai estar nessa boa sintonia sempre. Bom, os encarnados, eles também podem, né, mesmo à distância, utilizar a força do pensamento e da vontade para comunicar a outro encarnado, utilizando da mesma corrente fluídica que a gente acabou de falar. E aí a gente costuma dar o nome para essa situação de telepatia. E há também alguns estudos sobre isso, né, relacionados ao espiritismo, mas hoje nós não vamos conseguir falar um pouquinho. Quem sabe numa outra oportunidade. Bom, essa explicação de como se dá, né, a transmissão de pensamento, como acontece a ação da prece, ela é importante para mostrar, gente,
a utilidade da prece, né, de uma prece feita com sentimento que vem do fundo do coração, com sinceridade, né? Separa a prece de outras coisas materiais que não têm relação com ela e torna o efeito da prece compreensível na medida em que nós podemos entender que a prece pode atingir os seus objetivos, mas sempre estando subordinada à vontade de Deus. É a Deus que cabe tornar a prece eficaz, né? Nada acontece sem que a vontade de Deus permita. Temos que lembrar sempre disso. Uma prece, né? Um pedido, né? Que expresse um pedido, pode acabar, né? Conquistando ou amenizar de uma situação, de uma prova, né? Pode, de repente, evitar que uma situação mais difícil se avolume ou ocorra de uma forma mais dramática, mas tudo isso somente de acordo com a vontade de Deus. Como a gente tem lá na questão 663 do Livro dos Espíritos, as provas pelas quais precisamos passar estão nas mãos de Deus. Nós aqui chegamos com uma programação encarnatória para cumprir e não é, né, fazendo preces e acreditando que como podemos alcançar nosso objetivo por ela, que vamos estar assim libertos, sem a necessidade de cumprir as nossas provas. Então, lembremos, né, que a prece nos tranquiliza, nos acalma, pode atingir seus objetivos amenizando questões, situações, dando um caminho diferente, dando uma força, um fortalecimento, mas tudo isso diante, né, da concretização da vontade de Deus, que tem uma visão ampliada e sabe o que é bom e melhor para todos nós. E sabe também o quanto a gente ainda precisa aprender e evoluir. Passando ao item 11, né? Nós vemos neste item a questão do homem atrair para si o auxílio dos bons espíritos. E aí eu dou uma paradinha para trazer para nós uma outra questão. Como anda a nossa sintonia mental? Como temos sintonizado nossos pensamentos? Com que pensamentos nos sintonizamos? Com pensamentos amorosos, de amor, do bem? Como estamos alimentando os nossos pensamentos? Quando nós alimentamos o nosso pensamento com coisas boas, nós podemos, né, atrair, elevando o nosso pensamento através da prece, nós podemos atrair o auxílio dos bons espíritos. E esse auxílio dos bons espíritos, ele é muito importante porque ele vai nos ajudar a sustentar as nossas boas decisões. É importante a gente tomar boas decisões, mas nem sempre manter a decisão, a resolução é fácil. Então a gente precisa desse auxílio, deste fortalecimento, né? E também precisamos desse auxílio para que os bons espíritos, eles nos inspirem bons pensamentos, tanto para manter a resolução ou resoluções tomadas, como para termos outros tantos bons pensamentos e seguirmos a nossa caminhada. Esse auxílio, ele também é importante porque através dele, e sobre tudo isso, nós adquirimos força moral. Não é qualquer força. Gente, é força moral. E essa força moral, ela nos ajuda a vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho se a gente, por acaso, se desviar dele.
Nós ainda estamos em evolução, procurando muito acertar, mas muitas vezes ainda damos umas desviadas. Então, com esse auxílio dos bons espíritos, com certeza a nossa caminhada se fará melhor. Quero deixar aqui como também uma dica para aprofundar os nossos estudos, uma consulta ao Livro dos Espíritos. Na terceira parte dele, nós temos lá as leis de Deus ou leis naturais. E entre essas leis, nós temos a lei de adoração. Dentro da lei de adoração, nós temos as questões de 658 a 666. E nessas questões nós podemos encontrar algumas respostas dadas pelos espíritos em relação à prece, tá certo? Então fica aí uma dica para todos nós, né? Procurarmos dar uma lida e aprofundarmos os nossos conhecimentos. Dias atrás eu recebi uma mensagem, né? Coisas boas que nos chegam pelo WhatsApp. E a mensagem dizia assim: tudo que você faz com amor é uma prece. Já pararam para pensar nisso? Elevar o pensamento, comunicar-se com Deus, com os bons espíritos, com certeza é muito bom. Mas agir, concretizar também é bom e necessário. Vai ao encontro dessa mensagem, né, vulgar, a resposta que os espíritos nos trouxeram na questão 661 do Livro dos Espíritos. A resposta é a seguinte: a melhor prece. Qual é? Qual vocês pensam que é? Tem relação com o que eu disse. Só essa dica. Vamos lá então. Já pensou? Vou falar então o que os espíritos disseram na questão 661, só para deixar todo mundo curioso e dar mais uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos. A melhor prece é praticar boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras. Antes de encerrar, tendo terminado aí a explanação em relação aos itens de 9 a 11 do capítulo 27, eu queria encerrar, né, ou antes de encerrar, ler para vocês um texto que recebi de uma querida amiga dias atrás. O texto, de autor desconhecido, se chama A Flor e a Borboleta. Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste e não entendeu o porquê do seu pedido vir errado. Daí pensou também como tanta gente para atender e resolveu não questionar. Passando algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixara esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores, e da horrível lagarta, a horrível lagarta transformara-se em uma belíssima borboleta. Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha certeza de que Ele sempre dá o que você precisa no momento certo. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Como Ele nunca erra na entrega dos seus pedidos, siga em frente, sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã. Meus irmãos, agradeço
pela oportunidade mais uma vez, pela paciência com essa estreante que está tentando contribuir um pouquinho, aprendendo mais, né? E compartilhando essas aprendizagens e procurando ainda aprender mais. Eu muito agradeço a todos vocês e agradeço a Deus, mais uma vez a diretoria, aos companheiros da SECA. Fiquem bem, que tenham uma ótima semana, muito abençoada. E aqui peço licença ao nosso amado Mestre Jesus, ao Pai Criador, para encerrar o estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão sempre. Grande abraço.